Oi, bonitas e bonitos, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Neide e esse canal foi criado para a gente dar dicas de moda, foi criado para levantar a nossa autoestima. Eu digo nossa porque antes de eu passar qualquer mensagem para vocês, primeiro eu passo para mim. Então, assim, eu gosto de contar sempre para quem não sabe. Eu passei por um período de mais de 2 anos com depressão, com síndrome do pânico, e quando eu achava que eu ia me erguer, eu tive outros inúmeros problemas na família, mas o que eu quero te dizer é que em nenhum momento eu me julguei, em nenhum momento eu me senti vítima. Pelo contrário, eu sempre me senti grata, eu sempre agradeci a Deus por tudo que estava acontecendo, porque era para mim, sabe? Aquilo que eu estava passando, eu tinha que passar, não é você que tinha que passar. Então, aquilo foi para mim, para eu aprender. Aquilo foi para me tornar mais forte lá na frente. Então, eu sou grata a Deus tudo que eu passei e assim, eu tô aqui para te ajudar. Também a levantar a sua autoestima, e eu sei que tudo começa dentro de nós, e quando começa dentro de nós, de repente a gente passa isso através do nosso sorriso, através da nossa forma de se vestir, através da nossa forma de se maquiar, enfim. Então esse canal aqui realmente é para ajudar a você a levantar a sua autoestima e deixar lá em cima, porque nós nascemos para isso, nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para brilhar, e é isso aí. Então, pensando em tudo isso, eu tava vendo uma história essa semana e eu falei assim, não, eu vou contar isso pro meu público. E eu não sei se vocês já ouviram falar da história da águia e da galinha. Tá no livro de Leonardo Boff. Ele conta a história da águia e da galinha. Uma certa vez um fazendeiro, ele saiu para caçar pássaros, né? Que ele criava pássaros, galinhas. E nisso ele encontrou uma águia. Ela estava caída no chão, machucada. Ele falou assim, então eu vou levar essa águia e eu vou cuidar dela. E levou, e ali aquela águia foi cuidada juntamente com as galinhas. Ela bebia da mesma água, comia da mesma ração, tinha o mesmo tratamento que as galinhas, e automaticamente ela passou a viver como as galinhas. E ali chegou um naturalista e falou assim, nossa, uma águia? Ele falou assim, uma águia que é praticamente uma galinha. E ele falou, por quê? Ele falou assim, não, porque essa águia eu encontrei assim, e ela foi criada junto com as galinhas, então ela praticamente virou uma galinha. O naturalista olhou e falou assim, não, ela não pode ser uma galinha. Uma águia será sempre uma águia. Ele falou, não, mas ela é uma galinha. Ele falou, não, pegou a águia, colocou no braço dele e falou assim, não, águia, você vai voar. O seu lugar não é junto com as galinhas. Você foi feita para alçar voos maiores. E ali ele teve uma tentativa de fazer aquela águia voar e ela não voou, ela caiu ali junto com as galinhas, permaneceu ali junto com as galinhas, e ele tentou de novo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e o fazendeiro falando para ele, meu, desista, ela não vai voar, ela já virou uma galinha, então ela nunca vai voar. O naturalista falou, não, ela vai voar, amanhã eu volto e eu vou tentar fazer voá-la. E no dia seguinte, logo cedo, o naturalista chegou na fazenda, pegou aquela águia, juntamente com o fazendeiro, levou para o alto da montanha e falou, ela vai voar. E o fazendeiro falou assim, esquece, ela não vai voar. E ele subiu lá no alto da montanha, com aquele sol lindo, raiando ali, e ele falou, águia, você vai voar. Olhava para a águia e falava assim, ó, você não nasceu para viver junto com as galinhas. Você nasceu para voar, você nasceu para alçar voos muito maiores, você tem que voar alto, você tem toda a liberdade de voar, o seu lugar não é junto com as galinhas. E foi falando com aquela águia, foi falando, e ela estava ali trêmula, e ela estava com medo. E ali, de repente, ela começou a bater as asas, e foi embora. Foi subindo, subindo, subindo. E ali ela foi, até desapareceu junto com as nuvens. Então, o que essa história quer dizer? Que independente da situação que você esteja vivendo nesse momento, independente do lar que você nasceu, se você nasceu para ser águia, não importa onde você nasceu, nem o que você está vivendo. Você sempre será uma águia. Então, assim, não deixe se abater pelas situações que estão acontecendo. Você vai
dar a volta por cima, você vai voar como uma águia. Isso me faz lembrar da história de José. Para quem não sabe, o José, a Bíblia conta a história dele. Ele foi criado no meio de, se não me engano, 9 irmãos. A quantidade de irmãos agora eu não vou lembrar, mas ele tinha bastante irmãos. E ele foi criado de uma forma diferenciada, porque José, desde pequeno, o pai dele, que era Jacó, que se tornou Israel, ele criou José para ser príncipe, exatamente para ser príncipe, sim. Ele deu uma túnica para José, uma túnica de príncipe, então entre os irmãos só ele que tinha. E José, ele teve um sonho, né, que ele seria realmente um príncipe, que ele estaria muito acima dos irmãos dele. E justamente por conta desse sonho, os irmãos de uma certa forma tinham uma inveja de ver o amor que o pai tinha pelo José, de ver os sonhos de José. Então eles resolveram, falaram assim, não, vamos desaparecer com José. Aí nisso eles tiveram uma ideia de jogar José no poço. Então eles levaram José até o poço, jogou José lá e aí matou um carneiro. Pegou o sangue do carneiro, passou na túnica, levou a túnica para o pai, chegou lá e falou assim, nós encontramos essa túnica do José, toda suja de sangue. Então logo o pai pensou que havia perdido, que algum animal selvagem o havia comido, né? Enfim, só que eles voltaram naquele calabouço, tirou José de lá e vendeu José como escravo. Ou seja, o José passou muito tempo trabalhando para Potifar como escravo, e depois, pelo fato da mulher de Potifar dar em cima dele, e ele ali sempre honesto, humilde, e o fato dele não querer, não retribuir, ela armou toda uma situação e José foi parar na prisão, sem ter feito absolutamente nada, completamente inocente. Mas assim, o que a história quis dizer? Que mesmo José sendo escravo, ou seja, sendo não, naquele momento a condição dele era de escravo, no momento a condição dele era de presidiário, mas nenhum momento José deixou de sonhar, nenhum momento aquele sonho que ele teve saiu da mente dele. E com certeza aquele sonho tornou-se realidade. Então assim, independente da situação que você esteja vivendo, lembre-se que aquele sonho que Deus colocou dentro de você, que Deus colocou no seu coração, ele depende de você para ser realizado, não depende mais de Deus. Porque Deus fala assim que ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo já foi nos dado. Mas assim, tudo vai depender das nossas atitudes, vai depender daquilo que a gente carrega dentro de nós. E a Bíblia fala que um espírito abatido, ele adoenta o corpo. Então tudo vai depender da forma como você reage às situações da vida, porque momentos difíceis todos nós passamos. E o que vai te diferenciar de uma outra pessoa é exatamente o que você vai fazer com aquele momento difícil, né? Se você vai simplesmente falar eu vou morrer, ou se você vai falar não, eu vou pra cima, eu vou conquistar. Eu posso estar passando por um momento difícil, mas eu vou dar a volta por cima. Então assim, menina, menino, dê a volta por cima. Não importa se você esteja passando por uma depressão, por uma síndrome do pânico, não importa se você esteja passando por um momento financeiro muito complicado, não importa se você está numa família muito complicada, não importa como seus pais pensam, o que importa é como você pensa. Então se você sonha, corra atrás dos seus sonhos. Eu posso te dizer que 95% dos milionários, eles tiveram momentos de derrota, eles tiveram momentos de tristeza, mas eles não desistiram. E se eles estão lá, entre os 95% dos milionários que estão no mundo, é porque realmente eles não desistiram. Então não seja aquela minoria que desistiu, faça parte dessa maioria que lutou, sabe, que correu atrás, que não desistiu quando viu um obstáculo na frente. Pelo contrário, pulou aquele obstáculo, lutou contra tudo e contra todos e conseguiu chegar, conseguiu realizar o sonho. Então assim, não importa o seu momento, corra, realize o seu sonho. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Ah, mas eu não tenho força. Tem força sim. Eu te garanto que você tem força. E assim, são os piores momentos de nossa vida, onde a gente está passando realmente pelo vale,
onde a gente está passando por aquilo que a gente sabe que não tem mais o que fazer. É nesse momento que a gente encontra a nossa força. É nesse momento que a gente sabe exatamente que a gente tem força para vencer, que a gente tem força para lutar. E eu te digo, pode lutar, que se você lutar, você vai vencer. E não importa quem esteja do seu lado. Você pode ter uma multidão do seu lado e você pode estar sozinho. Mas assim, não se intimide. Não se intimide com o mal que vem sobre a sua vida. Lute. Lute que você vai conseguir vencer, eu tenho certeza disso.